Hoje, nós vamos conversar sobre o Bradesco, segundo maior banco privado em operação aqui no Brasil. Como sempre, vamos falar das suas vantagens competitivas, principais riscos e fica até o final, que é lá que a gente calcula o preço justo do Bradesco por diferentes métodos de valuation. Se você gostar do vídeo, não se esquece de dar aquele like, se inscrever no canal. Se gostar muito, lá no Apoia-se você pode fazer sua doação e também é por lá que você garante acesso liberado a todas as funcionalidades do nosso site. Inclusive, hoje estou te liberando um código de acesso BIT12, através do qual você receberá 12 dias de acesso gratuito a todas as funcionalidades do site. Te peço também que me siga no Instagram, @bitbybit_YT. O Bradesco, assim como outros bancões aqui no Brasil, se beneficiam de uma visão de muita solidez e resiliência por parte dos clientes. Quando a gente fala de Caixa, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú ou até o Santander, a gente está falando de bancos que praticamente qualquer pessoa física se sentiria confortável de deixar seu dinheiro lá. Então, nesse sentido, ele não se diferencia tanto dos seus pares bancões. A gente vai começar a ver as especificidades do Bradesco conforme a gente começa a olhar para a sua carteira de crédito. Mas antes disso, vamos passar rapidinho por alguns indicadores. No último trimestre ele teve um ROI de 11,1, que não é um ROI tão alto, com uma margem financeira de 16,6 bi e uma receita de prestação de serviços de 8,8. Um pequeno crescimento na margem financeira de 1,2% e uma queda de 2,5% na prestação de serviços. Ele teve um lucro líquido recorrente de 2,5 bi apenas no segundo trimestre de 2023, indicando uma recuperação em relação ao primeiro trimestre desse ano, porém ainda bem abaixo dos patamares de 2022. E por que isso aconteceu? Com a alta da Selic, a inadimplência no Brasil foi subindo e os dois bancos mais afetados por esses movimentos foram exatamente o Bradesco e o Santander. Isso ocorre porque as suas carteiras de crédito têm um perfil mais voltado à pessoa física e a pequenas e médias empresas. Ao passo que o Itaú tem um perfil mais voltado para grandes empresas, aqui no Bradesco a gente vai correr um risco um pouquinho maior, o que acabou causando esse aperto nos seus resultados durante esse período. Mas como junto com o aperto dos resultados a ação foi pressionada, a gente pode talvez estar tendo uma oportunidade, e é isso que a gente vai ver lá no fim do vídeo. O que eu gosto de ver em banco é o patrimônio líquido crescente, e aí nesse caso, mesmo em relação ao ano de 2022, quando a gente estava com esse patamar de lucro superior, a gente continuou crescendo o patrimônio líquido. Ele está com um índice de eficiência operacional que não é tão maravilhoso assim, de 46,1%, o que ainda é uma melhora em relação ao último trimestre. O que está realmente machucando o Bradesco é essa inadimplência acima de 90 dias em 5,9%. Realmente bem alto. E quando a gente olha o seu índice de Basileia, ele está aqui nos 12,9%, que é uma melhora de 0,3 ponto percentual, porém ainda é relativamente limítrofe. Ainda tem uma margem em relação ao mínimo, não é uma Basileia que está indicando um risco gigante, mas poderia ser um pouco maior. Eu gosto quando está acima dos 13 e mais perto dos 14. Olhando a distribuição da sua carteira de crédito, a gente vê que ele tem 361 bi de exposição a pessoas físicas, 340 a grandes empresas e 167 a micro, pequenas e médias empresas. Eles também têm uma exposição que eu gostaria que fosse maior, atualmente aqui em 89,8 bi para crédito consignado para pessoa física. Realmente, em relação ao total do banco, é relevante, mas eu gostaria de ver ser ainda maior. Aqui a gente consegue ver os índices de inadimplência acima dos 90 dias, tanto para a média total do banco, em pessoas físicas ainda mais alto, nas micro, pequenas e médias empresas superior às pessoas físicas e nas grandes empresas aqui de fato bem mais baixo, mas em todos eles a gente vê um movimento de aumento da inadimplência. O que pode ser um ponto positivo para o Bradesco são todos esses movimentos que estão ocorrendo na busca de diminuir a dívida do brasileiro. Esses programas em parceria com os bancos podem ser forças que diminuam essa inadimplência e permitam que o Bradesco retorne a ter os seus lucros em patamares que ele já teve anteriormente. Outra característica específica do Banco Bradesco com relação a seus pares é que de todos os bancões, ele que vai ter a maior parte do seu lucro líquido vindo da operação de seguros. E a gente vê também que esse é o caso atualmente, mas historicamente
a participação das atividades financeiras, né, de empréstimo, e apesar desse movimento de diminuição já ter começado até o terceiro trimestre de 2022, ainda era relevante. Aqui foi quando veio o impacto das lojas americanas, que todos os empréstimos foram para PDD, e atualmente chegamos num ponto em que o resultado de seguros se tornou maior, mas não é isso que a gente espera para o banco daqui para frente, conforme ele se recuperar nesse lado das atividades financeiras, principalmente de empréstimo, financiamentos e afins. No segundo trimestre de 2023, dos 4,5 bi que ele gerou de lucro, 2,3 vieram da sua operação de seguros. Isso não necessariamente é positivo ou negativo, melhor ou pior do que outros bancos, vai depender da sua carteira. Se você quer botar um banco na sua carteira e não pretende ter seguradora, o Bradesco me parece uma ótima opção. Agora, se você gosta muito de seguradoras, você pode procurar outros bancos que não vão ter uma exposição tão grande para otimizar a sua diversificação. No lado de seguros, é sempre importante a gente acompanhar o índice de sinistralidade, e desde o segundo trimestre de 2022 eles vêm aqui praticamente estáveis, e o Bradesco, por ter boa parte do seu lucro vindo desse lado, tem muito domínio nesse espaço, então nada para se preocupar aqui. Assim como nos outros bancões, 98% das transações no Bradesco já são feitas por canal digital, então há esse movimento de digitalização. E o Bradesco conta também com outros investimentos. A Ágora, corretora do Bradesco, que vem mostrando crescimentos saudáveis tanto nos ativos sob custódia quanto na base de clientes, além do banco digital Next e da carteira de pagamento Digio e Bits. Então um banco com uma série de movimentos para se consolidar nessa nova era digital, mas assim como eu falei no Itaú, o próprio aplicativo do Bradesco já é muito bom, já funciona, já vai suprir todas as necessidades, e conforme a mudança cultural que já está ocorrendo do brasileiro de se digitalizar na sua relação com seus bancos, todos os bancos já estão prontos para capturar e se adaptar a esse momento. E o Bradesco está vindo aí com um dividend yield de 7,13% inicial, que é interessante. Ponto negativo dele é que os BBDC4, as ações preferenciais, não vão ter um tag along de 100%, então eu sempre vou dar preferência às BBDC3, apesar de que o Bradesco é um banco grande, muito difícil ele ser comprado e isso se tornar um problema, mas por via das dúvidas, eu prefiro meu tag along de 100%. Apesar de que, historicamente, o Bradesco 4 foi o investimento mais rentável, mas mesmo as preferenciais pagando um pouco mais de dividendo, o dividend yield inicial que você vai conseguir nas ações é de 7%, junto com um tag along de apenas 80%. Nesse momento eu acabo preferindo as ordinárias, mas ambas são opções válidas. O PL atual do Bradesco está em 8,41, a sua média fica em 9,91, então ele está um pouquinho abaixo. O PVP dele vem caindo aqui desde 2019, atualmente no 0,82 vezes, então você está tendo desconto até em relação ao patrimônio do banco, para um banco que tem qualidade, que tem renome. Claro que isso vem acontecendo junto com a perda de margem líquida dele, né? Ele também foi muito afetado pelas americanas, então está apanhando muito no mercado, mas mesmo assim continua dando lucro, só com uma margem de lucro um pouco menor, nos 7,73. O seu ROI, de fato, está mais baixo, como a gente já viu, aqui ainda não atualizou do último trimestre, mas historicamente ele consegue ter uma média de 15,91, mesmo que ele volte acima dos 13, 14, já acho um ROI bem satisfatório. Se ele conseguir voltar para os 18, 19 que ele já entregou, melhor ainda. Em termos de dividendo, a gente vê uma tendência de lateralização, porém o Bradesco é um banco que praticamente todos os anos faz uma bonificação na proporção de 10%. Então, mesmo que ele pague o mesmo valor por ação, você vai tendo cada vez mais ações e o efeito bola de neve dos dividendos vai acontecendo aqui também. E quando a gente vê o seu payout, atualmente está aqui abaixo dos 21%, mas mesmo o mais alto que a gente encontra fica aqui no 58%, bateu até 75% aqui, mas normalmente controlado mais perto dos 35%, 40%, que é um payout saudável. E quando a gente olha o gráfico da relação da cotação com o lucro, a gente vê que a partir de 2019 começamos a ter uma queda, seguido de alguma recuperação e o retorno à queda. Porém, vemos também que o movimento foi muito mais drástico nas cotações do que no lucro em si, criando o tipo de disparidade que a gente só viu lá para trás, perto de 2015. Mas vamos então ao cálculo do preço justo do Bradesco, aqui no nosso site The Valuation, começando pelo método de Peter Lynch,
Ele está com um PL de 8,41, um crescimento para as suas receitas dos últimos 5 anos de 8,37, que eu acho uma previsão plausível para o seu crescimento no futuro. Vou ser um pouquinho mais conservador, vou botar 8 apenas, e o seu dividend yield atual está em 7,12. Com esse método, a gente chega a um preço justo de 12,24 desconsiderando os dividendos e de 23,14 considerando o retorno através dos mesmos. Com a ação atualmente nos 12,87, o método de Peter Lynch me faz pensar que está sim uma entrada justa. Quando a gente vem para o método de Graham, ele tem um lucro por ação de 1,53 nos últimos 12 meses, mas como a gente já viu, esse lucro foi caindo. Eu não vou estimar uma recuperada imediata, apesar de eu acreditar numa recuperação. Eu vou estimar 1,70 de lucro no começo de uma recuperação, até porque a gente já está no começo da queda da Selic. Então vou trocar aqui para 1,70, com os mesmos 8% de crescimento e 10% de taxa de desconto. A gente chega num preço justo de R$ 18,33. Mais um método nos indicando que o Bradesco está sim com um bom desconto. Para banco, o desconto de fluxo de caixa não se aplica tanto, então eu vou direto para o método de Gordon. O site sempre puxa o último ano completo, mas no caso eu vou botar aqui os 91 centavos que eu acho mais plausível, até porque só esse ano já pagou isso. Com uma taxa de crescimento pros dividendos, e aqui vai ter que ser um pouco menor, vou botar 3%, e os mesmos 10% de taxa de desconto, a gente chega a um preço justo de R$ 13,48. Então esse método está dizendo que a gente tem ele um pouquinho abaixo do seu preço justo, não é um grande desconto, não é uma margem gigante, mas é um ativo de ótima qualidade com um pouquinho de desconto. E por final, vamos aqui para o desconto de fluxo de dividendos, com os mesmos 3% de taxa de crescimento para os dividendos, os mesmos 10% de taxa de desconto, também 3% de crescimento perpétuo, mas para o desconto perpétuo vou botar um pouco mais baixo, 9% dessa vez, e a gente chega num preço justo de R$ 13,07, bem similar ao valuation de Gordon, nos indicando a mesma coisa, que é a visão que eu tenho sobre o Bradesco. A gente não está super descontado, mas a gente tem alguma margem de segurança, por mais que não muito grande, num banco com um histórico de muita qualidade, mas que tem sido muito afetado nos seus resultados pela inadimplência, foi muito afetado também pelo problema com as americanas. Então, uma série de situações que estão fazendo com que o Bradesco tenha uma performance não tão legal aqui no mercado e esteja, então, perto do seu preço justo. E no comentário macroeconômico dessa semana, a gente acabou caindo 2,19% com o Ibovespa, vindo aqui testar mais uma vez a média móvel de 20 períodos e concretizando o que eu falei, que a gente podia ou cair ou andar de lado até chegar nessa linha de tendência. Pode ser que a gente encontre e volte a subir, mas sempre tem a possibilidade também de continuar caindo. No IFIX, pelo contrário, mais uma semana forte, mais uma subida aqui de 0,72%, que para o IFIX é um movimento bem forte, a gente já quase tocando aqui essas máximas, então o IFIX mostrando muita força ainda, difícil de encontrar oportunidade nos tijolos. Dólar também subiu essa semana, tá chegando aqui perto dos R$5, mas não ultrapassando. O S&P deu uma recuada junto com o Ibovespa, se aproximando dessa média móvel, mas ainda com um pouco mais de espaço de queda até chegar nela. De oportunidade, posso repetir alguns nomes que já venho falando há algum tempo. Enphase, num bom preço. O Realty Income, para quem gosta de REITs. E não tão barato assim, mas uma empresa que já vem andando de lado há algum tempo, chegando perto dessa média móvel de 200 períodos, numa perspectiva técnica parece estar interessante, é a Texas Instruments. PayPal continua caindo, então, obviamente, continuo achando que está numa boa entrada. No Brasil, acho que Taesa continua bem legal, perdeu esse suporte aqui, pode cair um pouco mais, então a gente pode ver essa queda se estender, talvez até aqui para os 10,78, mas é um ótimo ativo, gosto muito. A própria BB Seguridade também não está tão cara assim, acho que ainda está num bom momento de entrada. Mas o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Não deixa de conferir o nosso site de valuation. Bons investimentos! E até a próxima!